Que maravilha ter você aqui mais nesse momento de reflexão sobre um tema que tem sido muito interessante para a gente. Aproveite esse momento para aprender sobre esse assunto e seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a esse momento em que nós vamos refletir sobre As 5 linguagens do amor. as 5 linguagens do amor. Hoje chegamos ao nosso último estudo, é o último, né? Sobre as 5 linguagens do amor. E nós vamos tratar sobre um tema que é muito interessante. Sobre o que a gente vai falar hoje? Toque físico. Toque físico. Toque físico. Toque físico, né? Vamos aí pensar sobre esse assunto. Eu sou o professor Nelson e eu sou o esposo da Angélica. Angélica, minha linda Angélica, minha princesa. Angélica, você trabalha com o quê? Porque todo mundo sabe que eu sou professor, né? Mas você trabalha com o quê? Sou fisioterapeuta, já fui professora também, né, por alguns anos aí antes de estarmos nos afastando para fazer o doutorado, mas agora estou trabalhando lá no Hospital Giseuda, atendendo aí os pacientes, né? Que tipo de paciente que Tanto você com atende? Covid, quanto pacientes com outras patologias, como tuberculose, como neurotoxoplasmose, né? HIV e tantas outras, né? É interessante a gente conversar sobre isso, porque de certa forma eu tenho certeza de que o toque físico tem muita relação com a sua profissão, né? Com certeza. Na verdade, o toque físico, ele sempre foi uma linguagem do amor muito forte para mim. Eu sempre gostei muito do abraço, do toque, do contato. Inclusive, essa situação de pandemia me foi muito difícil pelo fato de eu não estar mais podendo abraçar as pessoas e tocar as pessoas como antes. Lá na Alemanha, eu passei por uma situação muito engraçada uma vez, acho que até mais de uma vez, porque eu já chegava abrindo os braços para o povo, no trabalho eu fazia isso, às vezes na igreja também, e lá eles não têm essa cultura de estar valorizando o toque físico a partir do abraço, como nós brasileiros fazemos, né? E sempre foi uma forma de acariciar minha alma, de acalentar minha alma, abraçar alguém, né? E lá eles não têm isso tão presente. Então, às vezes era engraçado, porque eu já chegava querendo abraçar e eles ficavam meio assim, meio duros. Então, acho que a pandemia talvez não tenha sido tão desafiadora para eles quanto está sendo para nós brasileiros. Ou seja, o toque físico é algo que também é influenciado pelo aspecto cultural, né? E como você falou da profissão fisioterapia, acho que foi uma das motivações também para escolher a fisioterapia, porque eu sempre tive uma relação especial com o toque, né? Sempre enxerguei de uma maneira diferente. Porque eu acho que a partir do toque a gente pode também tocar a vida das outras pessoas de uma forma mais abrangente, né? Isso é interessante porque quando a gente fala em toque físico como linguagem de amor, muitas pessoas pensam logo no toque íntimo, né? No ato Uhum, sexual. Mas o sim, toque físico é muito mais do que pura e simplesmente isso, né? O sim, toque físico é uma maneira de, através das nossas sensações, porque é um dos nossos sentidos, né? O tato, sim. através do tato, a pessoa se sente mais amada, protegida, querida. Eu acho que uma das nossas primeiras experiências humanas, assim que a gente nasce, é a do toque físico, né? Quando a mãe Uhum. coloca o bebê para amamentar, ali é o primeiro Coloca nos toque. braços, acalenta. A criança tá com cólica e mexe, esse toque, Ela essa estava ali no manipulação. útero, acostumada àquele ambiente bem quentinho, ali bem aconchegante. De repente, ela teve todo um trauma, né, de sair daquele ambiente e vir para outro completamente hostil, digamos assim. E aí, aquele toque, aquele acolhimento materno faz toda a diferença na adaptação dela a esse novo ambiente, né? Quando a gente se casou, isso é uma coisa interessante, porque cada um de nós, pelas suas primeiras experiências, né, logo na primeira infância, a gente vai definindo então as nossas linguagens. Qual é a maneira mais fácil da gente comunicar amor e qual é a maneira mais fácil da gente entender o que significa o amor, né? Então, às vezes a pessoa tá lá abraçando, tocando e aí, Dá uma né, o agonia. outro dá uma agonia, né? Toque físico não é minha linguagem do amor. Essa é uma coisa interessante, porque o toque físico nunca foi minha primeira linguagem do amor. Mudou, viu? Mudou.
Mas Olha nunca aí. foi minha primeira linguagem do amor. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Angélica era um tal de ficar agarrado o tempo Não inteiro. diga namorar com, é namorar Angélica. Se Reinaldo estiver vendo essa EBV, ele vai Ah, tá, perceber. ok. Olha a Namorar. concordância. É porque eu posso namorar Angélica estando junto com o Reinaldo. É uma coisa, se bem que é uma coisa meio estranha, né? Mas Reinaldo estará junto à esposa dele, né, na casa dele. Só para atualizar vocês, é que nosso amigo Reinaldo ama estar prestando atenção na forma como as pessoas falam as frases em português, como elas fazem a concordância, É, só que né? aqui eu não estou na sala de aula da universidade nos moldes normais. Eu estou conversando com minha esposa, estou conversando com os amigos, então acaba que o tom informal da Faz conversa parte. vai entrando. Tanto é que o vocabulário, os vernáculos que eu utilizo Eita, agora na falou EBV difícil. são bem mais simples, né? Porque, mas eu não vou falar difícil, não. Eu Mas tenho que me vamos voltar esforçar. para o toque. Vamos voltar para o Sair das tema. palavras e voltar para o toque. Uhum. Mas o que que acontece? Para algumas pessoas, então eu lembro que no início do nosso namoro, quando eu namorava você, então você estava o tempo inteiro encostada assim ou pertinho, queria estar E você? exatamente. Ai. E eu me dava uma agonia, aquela pessoa o tempo inteiro, um calor tão grande. A gente no Nordeste, um calor e ela o tempo inteiro abraçada. Mas isso é interessante porque diz respeito a exatamente como a gente está acostumado ao hábito. Só que eu percebi que isso era muito importante para ela, dela se sentir amada pelo toque. Quando eu estou angustiada por algum motivo, que eu estou ansiosa, de alguma forma eu preciso de algum consolo, eu chego, olho para Nelson e dou um abraço. Eu não falo nada, eu só dou um abraço, porque só aquele abraço já vai fazer eu me sentir mais tranquila, já vai tapar um pouquinho aquele buraquinho que tá ali, Na sabe? minha natureza, eu quero logo saber o que foi. O que foi? E ela, nada, eu só quero um abraço. Só Mas preciso de por um quê? abraço. Tem que ter um motivo, tem que ter uma explicação. Mas isso é um aspecto muito interessante, porque se uma das minhas linguagens do amor estruturantes é palavra de afirmação, né? E agora é também tempo de qualidade, a linguagem do amor de Angélica é muito mais toque físico, né? E aí eu E o percebendo serviço isso, também. o serviço também, mas eu percebendo isso, eu entendendo essa necessidade dela, eu fui trabalhando para entender isso como uma linguagem de amor. E hoje é até interessante, porque a gente dorme encostado, ela dorme no meu braço, dorme no meu peito, e eu não sinto nenhuma agonia ou desespero por causa disso, como eu sentia na época do namoro, que era engraçado. Mas a questão do toque físico não é só o toque em si. É muito mais do que simplesmente um esbarrão, é muito mais do que. O toque, ele tem um significado. Da mesma forma que a gente falou sobre presentes, que não importa o valor do presente, mas o que importa é a intenção do presente, o toque físico é a mesma coisa. E aí tem um texto bíblico que eu acho que é bem interessante, que define bem essa distinção. Eu queria que você lesse, Angélica, onde é que se encontra e sobre o que se trata esse texto. Eu vou ler o livro de Lucas, do verso 43 até o verso 48, certo? Que Ok. diz assim. Só um segundo, desculpe. Ah. Pegue sua Bíblia, acompanhe. Esse é um momento muito importante, então não é um momento para você ficar lavando a louça, batendo papo, discutindo. Pare tudo que você está fazendo agora e se concentre nesse texto. É um texto muito importante. É algo que fez parte da vida de Jesus, o nosso mestre. Se nós somos cristãos, é exatamente por causa desse tipo de exemplo que nós temos no texto sagrado, que nós definimos a nossa fé. Então, por isso que eu sempre falo da importância de nós termos uma postura de respeito com a palavra de Deus. Como a gente está, como vocês estão, né, nas suas casas, assistindo essa EBV, ou no seu trabalho, ou num ambiente mais... você não está dentro de um templo, né? Então, às vezes, a gente fica muito à vontade, sem camisa, de qualquer jeito, acompanhando o estudo bíblico. Mas eu quero só salientar que esse texto é para nós cristãos
um texto sagrado, ele é a palavra de Deus quando ele se faz presente, quando ela se faz viva na sua vida, no seu caminhar, no seu coração. Então, por isso eu peço que você tenha esse senso de respeito nesse momento em que nós vamos ler a palavra de Deus. Depois, quando a gente está batendo papo, aí você fica lavando a sua louça, batendo papo com seus amigos, com sua família, mas esse momento é um momento especial, é um momento de leitura da palavra de Deus. Então, qual é o texto mesmo? Lucas 8. Lucas 8, eu vou ler do finalzinho do 42 até o 48, certo? Diz assim: Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. A multidão era calorosa, olha o toque físico aí. Bem juntinha. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Olha só que beleza, né? Existe uma multidão comprimindo Jesus, imagina pisando no pé dele e Empurrando, empurrando. apertando. Imagina aí. Eu achei interessante que tem a palavra aglomerando aí, né? A gente tá falando tanto dessa palavra nesse Então, contexto. né, ninguém estava preocupado aí com distanciamento Ali não tinha o social. SARS-CoV, né? Não tinha pandemia, estava lá todo mundo plá. Imagine, eu acho que uma palavra que poderia definir esse agrupamento é mundiça. Mundiça, aquela mundiça pisando no pé, aquele desespero, aquela luta. E aí, de repente, Jesus, no meio daquilo ali, diz: Quem me tocou? Alguém me tocou. E Pedro Gaiato, tinha que ser Pedro a dizer, né? Mestre, Você tá doido? tá todo mundo te tocando. Que maluquice é essa? Mas ele percebeu que era um toque diferente. Né? Diferente. Então existe diferentes tipos de toque. Jesus ele conseguia distinguir isso. Existe o toque de cura, existe o toque de amor e existe apenas aquele toque Que ok, não tem intenção não tem nenhuma. significado. Né? Então O o toque toque pelo com toque. intenção. Quem tem o toque físico como a linguagem de amor, seja ela, e no caso de marido e mulher, no caso de uma relação conjugal, há uma questão que ela está envolvida muito ao ato sexual em si, né? Então, não é só o ato sexual, vai lá e fez o ato sexual e foi embora. Mas há uma relação de toque, de abraço, de afeto, de carinho, né? E isso é muito interessante, né? Eu lembro de um vídeo desses que aparecem no Instagram e tal, que é um bebezinho deitado, aí o bebezinho deve ter 1 ano, ainda de fralda, pega a mão da mãe, a mão do pai, e faz assim e fica parado. E aí quando o pai para, ela pega de novo e faz Coisa assim. linda. Né? Isso significa que essa criança ela se sente feliz, ela se sente aconchegante, ela se sente tranquila se ela tiver exatamente alguém ali carinhando a cabeça dela, batendo na costinha. Era exatamente na parte de trás e a criança queria que o pai ficasse fazendo assim. Mas isso diz respeito a pessoas que têm essa necessidade de proximidade física, né? Isso é uma coisa muito interessante porque na nossa vida, assim como toque físico não é uma linguagem de amor, dependendo do lugar que você me toque assim, eu dou uma cotovelada, porque eu me assusto. Então, nunca venha conversando comigo, assim, me encostando por trás, que a minha primeira atitude é, às vezes, dar uma cotovelada, dar um empurrão. Mas a Angélica, ela tem isso de uma maneira muito significativa. Um dia, a gente tinha ido à igreja, e igreja é um lugar especial, né? Porque a igreja é o lugar onde pessoas
improváveis vivem encontros improváveis. Existem determinadas amizades e determinadas pessoas que a gente encontra numa comunidade de fé que a gente não encontraria na nossa vida cotidiana. Então esse é um aspecto muito interessante. Uma coisa que eu tenho lido essa semana, e uma das grandes preocupações desse momento de distanciamento social que a gente vive, é que os jovens, cada vez mais, eles estão se encapsulando. As redes sociais, elas criaram como se fossem bolhas virtuais. Então nós temos os nossos grupos de WhatsApp, nós temos os nossos grupos de Facebook, que já é uma faixa intermediária. Os mais jovens, eles têm então os seus grupos de seguidores, as pessoas às quais elas seguem, as pessoas às quais elas curtem. E aquilo que os jovens não gostam, ou aquilo que nós não gostamos nas redes sociais, a gente bloqueia. E aí isso faz com que a gente tenha cada vez menos contato com o diferente, com o discurso com o qual a gente não concorda, e a gente vai perdendo a nossa habilidade de diálogo. Porque o diálogo, a conversa, a apresentação de argumentos opostos é algo que, do ponto de vista humano, é completamente saudável. Nós precisamos, em termos de democracia, ter pessoas opostas. Nós precisamos ter direitistas e esquerdistas discutindo num parlamento. A gente precisa ter vários partidos. É saudável, isso não é né? problema. Para uma democracia, quando a gente observa a história e o surgimento da democracia e exatamente a ideia de um fim, de uma monarquia, né, de uma figura de um único rei, que é ele que decide de acordo com que esse rei ou essa rainha pensa e define e acabou, e os outros têm que ser escravos e obedecer. A democracia, ela tem exatamente esse desconforto. Então é importante que haja esse desconforto da democracia para que a gente lide com o diferente, até para que a gente melhore os nossos argumentos. Então, quando eu sento e converso, por exemplo, eu como cristão, faço amizade, sento e converso com um ateu, isso é extremamente importante, até para eu ouvir o outro lado, até para eu aprender, por exemplo, algumas perguntas que eu nunca tinha me feito. Então a igreja, ela é um ambiente muito importante porque ela proporciona, ela propicia o encontro de pessoas de diferentes idades, de diferentes classes sociais, de diferentes profissões, de diferentes pontos de vista, e essas pessoas estão num único lugar com o fim de entender e compreender e aprimorar o seu relacionamento com Cristo. Por isso que é difícil a gente dizer que um crente saudável, ele é crente só na sua casa, sem se relacionar de maneira íntima com outros crentes. Mas, voltando agora ao nosso tema central, né, que não é nem tanto um tema paralelo, quando a gente chegou na Alemanha, uma das coisas que até eu mesmo, que nunca fui muito de toque físico, uma das coisas que a gente mais sentia saudade era de quando a gente chegava na igreja e recebia o abraço da irmã Luzia. Uhum. E aí um dia a gente chegou no meio do inverno, lá na Alemanha, e por uma questão cultural, não é porque eles não amam não, eles amam demais, mas por uma questão cultural, não tem essa coisa de você chegar na igreja e sair abraçando todo mundo. Você fala de longe, né? Eu saúdo você, saudações, tudo bem? Tal. A gente conversava e tudo. E uma vez a Angélica estava muito triste porque ela chegou até a comentar: não tem ninguém aqui para eu chegar na igreja e receber aquele abraço. E a gente sempre ficava lembrando e falando com muita alegria e com muita saudade do abraço da irmã Luzia. E aí um casal, uma senhorinha, chegou para mim e perguntou: por que a Angélica está chorando? Por que ela está assim, tristinha? Aí eu falei: olha, na nossa igreja lá no Brasil, tinha uma senhora, a irmã Luzia, que sempre abraçava a gente de uma forma muito efusiva assim que a gente chegava. Quem já abraçou a irmã Luzia sabe que é aquele abraço quebra-osso. É quebra-osso. Acolhedor. Trá, né? E aí o que acontece, né? O abraço, aquele quebra-osso mesmo. E aí o que acontece? Vai ficar com o apelido agora, Luzia Quebra-Osso. Pelo menos vão parar de falar do queijo com goiabada cascão, né? Que ela tá devendo. Aí o que acontece, né? Eu comentei sobre isso com a irmã Crista
E aí a Crista disse, sério, então não seja por isso. E aí ela foi, a Angélica estava, e deu um abraço apertado, um abraço carinhoso. E depois eu falei, eu quero também. Aí ela me abraçou. Aí eu chamei, Papa, vem cá. Que aí eu passei a chamá-lo, que eu disse, então você é a nossa mama e agora você é o nosso Papa. O marido E dela. o Klaus, que é o marido da irmã Crista, nem estava entendendo o que estava acontecendo. Aí eu falei, Papa, você é meu Papa agora, me dá um abraço. Aí ele me abraçou, a gente riu. E ele, meu Deus, esse menino é doido. Aí a Crista explicou para ele a história, o Papa abraçou a Angélica também, a gente ficou se abraçando ali na frente, no pátio central, ali no início do templo. Mas foi um momento muito especial e até hoje, né, a gente tem um vínculo muito grande, né? No início do ano passado, o Papa e a Mama estiveram na nossa igreja, se emocionaram muito com a nossa igreja. Eu lembro que teve um momento que a gente teve a oração, fez uma oração por Emiliana, e até hoje ela sempre pergunta, Emiliana está bem? Ai, como foi emocionante a igreja levar ela lá na frente e orar. A gente tem que aprender isso, fazer isso na nossa igreja lá na Alemanha. Eles se emocionaram muito quando eles pediram oração pelo netinho deles, né? Uhum. E qual é Ronan, né? Era o Luiz, né? Luiz, isso, Luiz Roman. Isso. Luiz Roman. E aí eles ficaram também muito emocionados quando eu falei que a igreja estava orando e a criança fez uma cirurgia no coração, descobriram que era o problema, fez uma cirurgia, está curada, está crescendo bem. Então eles criaram, a partir de um ato de toque físico entre pessoas completamente diferentes, de culturas completamente diferentes, se iniciou um vínculo de amizade tão significativo que hoje faz com que eles tenham um carinho especial e sejam apaixonados pela nossa igreja aqui no Brasil. E eles sempre perguntam, como é que está a igreja? Como é que vocês Então, estão? assim, é importante que a gente entenda essa situação de pandemia como algo temporário. Não que a gente não vá aproveitar as coisas que temos aprendido com tudo isso. Existem coisas que a gente vai levar para o resto da vida, mesmo passando essa situação. Mas eu acredito que o toque, que o abraço, né, são gestos que não devem se perder, porque houve uma pandemia no mundo em 2020, 2021. E Entendeu? entre as pessoas da nossa casa, as pessoas com as quais a gente está fazendo o distanciamento social com relação a outras famílias, outros grupos sociais, a gente tem que exercitar o toque físico. Então, é importante a gente ter, por exemplo, imagina pais e filhos antes do jantar ou antes de fazer alguma coisa, gente, hora do abraço. Então, e aí os membros da família se abraçarem, se E é beijarem, se interessante, né, como a tocarem. gente vê o valor que Deus dava a isso, né? A gente viu essa história tão linda agora de Cristo com a mulher que teve o fluxo de sangue e o tocou. A gente vê outros momentos em que Deus fala, né? Não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, né? Não temas que eu te ajudo. Se você prestar atenção em vários momentos da Bíblia, né, que ele fala que segura a gente pela mão, que levanta. Então, assim, eu não acho que sejam vãs essas figuras utilizadas, entendeu? A partir do toque. Com certeza há toda uma intenção por trás disso, de Deus, né, da parte de Deus. Se Deus nos deu o tato, assim como Ele nos deu a capacidade de falar e expressar palavras de bênção sobre a vida das pessoas, Deus nos deu o toque para abençoar as pessoas, para demonstrar o amor dele também através desse toque. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer é a gente interpretar o toque físico, e eu acho que a maldade da nossa sociedade, a maldade do nosso próprio coração, meio que sujou o toque físico, né? Quando a gente se abraça muito, quando a gente... eu lembro uma vez na porta da igreja, acho que eu encontrei, foi o Rogerão, né? Rogerão, que agora é pastor Rogério. E que Deus abençoe ele no seu ministério em outra igreja, né? A Igreja Batista Filadélfia, Acho que né? sim. E aí eu lembro uma vez que a gente estava, era algum momento de confraternização, né? Aquele momento de abraço, e aí eu peguei, dei um abraço nele, dei um beijo no rosto dele, disse eu te amo. E alguém depois me cutucou e disse assim, rapaz, pega mal você beijando o irmão assim no rosto.
Mas Foi o ósculo santo. é um ósculo santo, né? Mas assim, qual é a questão, gente? Como Cristo colocou nesse texto, existe o toque e o toque. Infelizmente, a gente tem que ter alguns comedimentos por uma questão social, porque pega mal, porque fica feio. Mas quão bom seria uma sociedade em que a gente se abraçasse, em que a gente simplesmente fizesse um cafuné e ninguém achasse mal, ou ninguém achasse que você está com má intenção, ou ninguém achasse que você tem algum problema. É óbvio que a gente tem que ter senso, é uma questão de senso, A né? Eu, gente como homem casado, não posso sair fazendo cafuné em qualquer é aluninha por bom, aí, acho né? válido. E existem vários casos também de pessoas que vivenciaram traumas profundos na sua vida, né? E essas pessoas durante muito tempo elas tiveram aversão ao toque físico, mas chegou um determinado momento da vida delas em que elas perceberam que isso as fazia muito mal, que isso lhes fazia mal, né? Então elas passaram a fazer terapia e, né, Para tentarem poder lidar mais enxergar com o essa toque, situação, para enxergar o toque não como uma não como uma violência. violência, mas como algo positivo, que realmente pode ser algo muito positivo. E essas pessoas encontraram assim a libertação dos seus traumas. Elas passaram a abraçar novamente e com alegria, com singeleza de coração. Então, assim, a gente tem que parar para refletir também nessa outra face. Na Né? nossa comunidade cristã, o toque físico ele sempre está relacionado ao toque de cura, ao toque de bênção, a um toque que traga alegria, felicidade e saúde física e emocional para quem o Grande exerce. parte das vezes, quando Jesus curava alguém, era a partir do Mas toque, né? o mais importante é que a gente exercite o toque físico, porque você não toca um desconhecido. Um desconhecido, imagina, não é um desconhecido que a gente já sai tocando de qualquer forma. A gente toca pessoas com quem a gente tem intimidade. Mas o mais importante é que a gente desenvolva dentro do nosso ambiente familiar, entre pais e filhos, né? Filho, você já deu um beijo hoje na testa do seu pai? Pai, você já deu um teste, já deu um beijo, já fez um cafuné na cabeça do seu filho? Toque físico, o abraço, o carinho, o afago no ambiente familiar é muito importante mesmo. Isso é algo que deve ser exercitado, é algo que deve ser trabalhado, é algo que tem que fazer parte do cotidiano de uma família. Né? Uma família tem que exercitar esse tipo de toque como uma expressão de amor saudável. Infelizmente, existem casos, a gente não precisa nem procurar, é só ligar a televisão, que é casos e mais casos de pais ou mães que abusam emocionalmente dos seus filhos a partir do toque físico e transformam, criam é uma tragédia, né? Porque eu acho que o toque mais puro e mais santo que a gente tem, pelo menos que eu tenho no meu coração, o toque mais santo é quando minha mãe me dá um beijo, quando minha mãe me faz um carinho. Imagina eu não conseguir mais interpretar isso como carinho. Graças a Deus, Deus colocou na minha vida pais que trabalharam de maneira saudável o toque físico. Papai que era uma graça, ele chegava alcoolizado em casa e dava um beijo molhado no pescoço da gente, Eita. babando, e a gente desesperado. Eu lembro que um dia muito engraçado foi que ele chegou, meu filho, eu te amo, me abraçou, aí foi me beijando com a barba mal feita e eu desesperado. E Carol, minha irmã mais velha, estava de longe rindo. Aí eu falei, papai, olha ali Carol, ela tá com ciúme, abraça e beija ela também. E ele todo sujo foi pra cima dela e ela desesperada, eu vou te matar, Nelson, eu vou te matar. Foi um momento engraçado, é uma boa lembrança que a gente tem de toque físico dentro do nosso ambiente familiar. Mas se você tem alguma dificuldade com relação ao toque físico, algum trauma, procure um tratamento, procure resolver isso com Deus, procure um terapeuta, procure lidar com essas questões de maneira saudável, porque o toque físico ele é algo muito importante para a nossa vida social. Alguns comentam que os seres humanos precisam pelo menos de 12 abraços por dia para trazer Nossa, felicidade. tudo isso. Abraço libera endorfina, né? Então, já que a gente está em isolamento social, eu tenho que ficar o tempo inteiro dando abraço, tem que dar 12 abraços, tem que ficar 12 abraços, 12 abraços. Gente,
Aproveite esse momento, tá certo? Se você está sozinho agora, ore a Deus pedindo que Deus coloque pessoas nas quais você possa exercitar o toque físico de uma maneira saudável. Procure familiares, procure amigos, não fique tão isolado. Deus fez os seres humanos para estarmos em comunidade. Por isso que a igreja é tão importante, porque é uma comunidade de fé. Você não pode ficar sozinho só na sua vida espiritual, você precisa interagir. Por isso que a gente pede, coloque seus comentários aqui no nosso chat, mande uma mensagem pra gente, entre em contato, não fique só distante acompanhando, achando bonito o que a gente está dizendo, mas faça parte da nossa comunidade, para que a gente possa ajudar você e para que você possa também nos ajudar, nos ensinar as coisas que você tão bem sabe, né? Porque todos nós temos pontos de vista diferentes. Uma coisa que eu lembrei agora que é fenomenal. A igreja é o corpo físico de Cristo. Você quer saber como Cristo amava? Você quer saber como Cristo expressava amor? Faça parte de uma comunidade de fé. Porque as múltiplas pessoas, com seus múltiplos dons, com suas múltiplas linguagens de amor, cada uma delas expressa um aspecto exato e concreto do que Jesus faria se a gente estivesse do lado dele fisicamente. A igreja é a presença física de Cristo. A igreja é a consubstanciação, a transubstanciação do corpo físico de Cristo, exatamente ali a partir dos seus membros. Você quer sentir como é que seria, como é que foi para os discípulos ouvir Jesus cantando? Vá para um culto e ouça os irmãos cantando, cante junto com a congregação, é o mesmo sentimento. É interessante porque às vezes a gente fica pensando como devia ser o abraço de Jesus, como devia ser as palavras de Jesus, o toque de Jesus, a orientação de Jesus, mas quando a gente está numa comunidade de fé, o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, o Espírito de Cristo está ali agindo na vida daqueles crentes como um todo, e aí, digamos que nas nossas imperfeições, Cristo se faz presente ali através de todos nós. O próprio Deus se faz presente dentro de cada um de nós, expressando-se fisicamente, terrenamente, através dos diversos dons espirituais. Não é lindo a gente pensar essas coisas, gente? Isso é fenomenal. E a gente não pode se acomodar, né? Diante de toda essa situação que nós vivenciamos, de isolamento social, de distanciamento, acho que a maior parte das pessoas se acomodou a essa situação de simplesmente assistir aos cultos online e não ter um contato mais próximo com outras pessoas. Essa é uma ferramenta maravilhosa, sem dúvida, porque foi a ferramenta que nós tivemos. A gente não está incentivando a aglomeração, de mas jeito assim, nenhum. Nós estamos incentivando a comunicação. Tá? Não fique oculto através da tela do seu celular, e no através tempo da tela certo, do seu as computador. coisas vão se ajustando novamente. Interaja não pode com a perder. gente, entre em contato conosco, faça parte. A gente precisa interagir, não só desse modo aqui, relativamente distante, mas a gente precisa interagir de uma maneira mais integral. Participe dos nossos grupos de WhatsApp, da nossa igreja, deixe os seus comentários aqui, os seus pedidos de oração. É exatamente na interação que a Igreja de Cristo se faz, né? Não é a partir de uma relação pura e simplesmente material, mas é essa relação de pessoas. É um conjunto. A grande questão é nós precisamos do toque físico e você precisa exercitar esse toque físico de uma maneira saudável, Isso é muito importante. Então, exercite o toque físico, o abraço, o carinho, o afago, né? Se não vai sair, né? Porque se eu for fazer cafuné com a Angélica na hora que ela vai sair de casa, eu acho que eu apanho. Eu não sei se ela vai ficar tão feliz. Quando ele tá assim rebelde, eu deixo. Depende do penteado. Pronto, aí pode. Mas se fizer assim na frente, não pode de qualquer jeito. Tudo depende do penteado. Depende da Solta intenção. Assim pode. Depende da intenção, né? Depende da intenção também. Mas esse é o recado que a gente tem para deixar aqui, né? Nós falamos em torno desse livro aqui, do Dr. Gary Chapman, né? As 5 Linguagens do Amor. Ele é um antropólogo, então ele estuda o significado das relações sociais e a maneira, então, como determinadas
linguagens se estabelecem em termos culturais nas relações humanas. E ele então pensou que é possível resumir as diferentes expressões de amor, expressões de afeto em 5 linguagens. Isso não significa que na realidade só existem 5 linguagens do amor, gente. É óbvio que nós somos seres humanos complexos e 5 linguagens do amor é muito pouco para a gente. Mas de alguma forma isso resume, né, essa generalização resume alguns aspectos que são fundamentais numa relação, num relacionamento saudável. Seja ele entre cônjuges, seja ele entre pais e filhos, mães e filhas, mães e filhos, pais e filhas e por aí vai, tios, sobrinhos, Amigos. amigos, amigas. Então, colegas de trabalho, colegas Uhum. de estudo. Então é importante a gente pensar que nós, seres humanos, somos seres relacionais e uma marca das nossas relações é o afeto que nós transmitimos, o respeito, o apreço que nós transmitimos numa interação social. E ele se utilizou de vários exemplos práticos, né? Mostrou várias histórias, mas nós dois não nos prendemos nesse mês de janeiro, ou independente do momento que você for assistir a essas EBVs, né? Nós não nos prendemos aos exemplos que ele citou no livro, mas nós procuramos pegar o cerne dessas questões, né? Pegar os temas e discutir de uma forma A livre, partir de a um texto partir de um texto bíblico, de um tema bíblico, a partir bíblico. da nossa experiência de vida. Então, a gente foi dando a nossa própria cara e a nossa própria interpretação acerca desses temas, né? E eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês a refletir de uma forma um pouquinho mais profunda acerca dessas questões, que de alguma forma vocês tenham, né, mudado a forma de vocês enxergarem essas questões a É, partir das nossas E a conversas. gente tem que parar de pensar um pouco na gente, no eu, e pensar. Eu acho que o mais importante que eu quero que fique a partir, que a gente quer que fique a partir dessas nossas interações aqui nesse canal, é que você se esforce para pensar qual a melhor maneira de eu comunicar amor para quem está ao meu redor. Qual a maneira mais significativa que aquela pessoa vai compreender que eu a amo. E aí fica um segredo para os solteiros, viu? Se você descobrir a linguagem de um amor de uma menina que você tá afim, aí você vai nela assim e pronto, é na lata. É o segredo, mas é para casar, viu? Porque com amor não se brinca. Você não vai pegar uma linguagem do amor, que é algo que fragiliza uma pessoa. Quando uma pessoa se sente amada, ela se fragiliza completamente. Quando a pessoa ela se sente totalmente amada, ela se entrega, né? Quando elas e essa entrega ela envolve expor as suas fraquezas, expor as suas limitações. É terrível quando determinadas pessoas, em posse dessas fragilidades, acabam exercendo o mal. E aí nesse ponto eu acho que isso é um pecado terrível. O pecado ele sempre está quando a destruição do outro é o alvo, é o foco ou é a consequência de determinada atitude. E é isso que nós cristãos queremos lutar contra, exatamente a destruição do coração do outro, a destruição da esperança do outro, a destruição da competência, da condição, das habilidades do outro, da fé do outro. E é por isso que nós somos cristãos e é por isso que a gente fala sobre as 5 linguagens do amor, porque o amor ele constrói, o amor ele edifica, o amor ele coloca, ele traz esperança, ele traz ânimo. E E se nesse momento o que a você gente precisa realmente é esperança, a gente precisa de amor. Exatamente. E se você acha que em algum momento da sua vida você foi um agente que levou tristeza ao coração do outro, você pode estar pedindo perdão a essa pessoa, você pode estar conversando com essa pessoa, né? E de alguma forma Deixa eu só tentando. ajeitar seu microfone porque ele entortou aqui de alguma Foi. forma, não sei porquê. Você pode estar chegando para essa pessoa para pedir perdão, para demonstrar amor de uma forma realmente digna, né? Diferente de outras vezes em que você tenha se portado de uma maneira que não deveria, por exemplo, né? A gente sempre tem essa chance de estar novamente se ajustando, né? E exercitando o amor de uma forma saudável. É o amor de uma forma saudável. E as expressões do amor, elas se dão exatamente nessa interação mútua. É o que a gente chama de pastoreio mútuo. A gente podia usar um outro nome, mas pastoreio mútuo é exatamente isso.
quando cada um de nós expressa amor da maneira que o outro consegue compreender, de uma maneira saudável, de uma maneira de fé, de uma maneira adequada. Exatamente. Então, desejamos que Deus abençoe vocês daqui para frente, no exercício das linguagens do amor, com a família, com os amigos, na comunidade onde vocês estiverem inseridos, com pandemia ou sem pandemia, que Deus sempre lhes dê sabedoria para vocês utilizarem da melhor maneira esse recurso, né, que o Senhor nos dá. E uma boa dica, depois que acabar esse EBV, sai abraçando todo mundo que está aí na sua casa. Ah, tá, na sua casa. Na sua casa. Passa álcool nos braços, em tudo, e sai abraçando, demonstre amor, um cafuné, demonstre amor a quem está aí ao seu redor, porque o amor ele se expressa de diversas formas, né? O que é o amor? O que é o amor? Né? Se algum desses assuntos foi interessante para você, compartilhe essa série de reflexões que nós fizemos nesse mês de janeiro de 2021 sobre as 5 linguagens do amor. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, reflita, assista novamente, junte aquele seu parente ranzinza, aquela pessoa azeda ali do seu lado, né? Aquele filhinho teimoso, assista com ele, conversem abertamente sobre os seus sentimentos, sobre o que te agrada mais, o que te desagrada, mas faça desse momento um momento de crescimento familiar, um momento de crescimento individual. Isso é muito importante. Envie para um parente seu que está longe, converse com ele sobre esse assunto. Vale a pena a gente pensar sobre o amor, né, minha linda? Não vale? Não vale? Sempre. E até a próxima, meus queridos. Que Deus abençoe você. Muito amor para todo mundo, muito amor.